Para ser perito financeiro, precisa saber contabilidade? Isso é uma crença, né, limitante que muita gente tem, principalmente os contadores, né, que se formaram em ciências contábeis, sei lá, há 5, 10 anos, nunca atuaram na área e acham que para ser perito, né, precisa fazer a faculdade de novo, ou precisa fazer uma reciclagem, né? Talvez uma pós-graduação, alguma coisa. Isso não é verdade, tá? Por quê? Porque quem é contador vai ser nomeado, né, em 80, 85, 90% das vezes para fazer uma perícia financeira. Não é perícia contábil, é perícia financeira. Qual é a diferença de perícia financeira e perícia contábil? Porque tem gente que chama perícia contábil tudo é perícia contábil. Ah, eu sou contador, então eu faço a perícia, como eu sou contador, é uma perícia contábil. Isso está errado, né? Isso aí não tem sentido nenhum, tá? Perícia é contábil porque o trabalho demanda conhecimento científico e prático de contabilidade. A perícia ela é financeira porque demanda conhecimento científico de matemática financeira. Utiliza metodologias da matemática financeira, simples assim. Então, a perícia em cartão de crédito não é uma perícia contábil. A perícia em cheque especial não é perícia contábil. A perícia em crédito consignado não é perícia contábil, é perícia financeira. E o que é perícia contábil? Por exemplo, prestação de contas. Uma perícia em prestação de contas é uma perícia contábil, porque você precisa ter conhecimento de contabilidade, de escrita contábil, para fazer uma perícia onde a parte autora talvez seja um condômino e o réu seja o síndico de um condomínio, onde o que está sendo discutido ali, por exemplo, é a prestação de contas do condomínio. Então, talvez você tenha que ter muito conhecimento contábil para saber como é que faz o registro, né, dos lançamentos e tudo mais, como é que se prepara os relatórios, porque é uma perícia em prestação de contas. Como também seria uma perícia em prestação de contas se um sócio, né, que é cotista, entrou com uma ação contra o sócio administrador da empresa e está cobrando dele um determinado valor, alguma coisa, e ali, antes disso, tem que se fazer uma perícia em prestação de contas, para se verificar se a escrita contábil que foi feita lá pelo sócio administrador está correta. Se as informações que são divulgadas ao sócio, né, autor, ao sócio cotista autor, né, se essas informações que estão chegando a ele estão corretas. Então, isso é uma perícia contábil. Agora, a perícia que trata de produtos bancários não é perícia contábil, não. É perícia financeira. E essa perícia financeira pode ser feita por contador? Pode. Pode ser feita por administrador? Pode. Pode ser feita por economista? Também pode. Então, pode ser feita por profissionais da área financeira, ok? E tem vários alunos que são administradores e são nomeados para fazerem perícias financeiras, né? E são administradores, são economistas. Então, isso é uma crença limitante que às vezes te impede, né, de ganhar dinheiro como perito judicial por acreditar que você precisa estudar contabilidade para se tornar um perito judicial. Isso não é verdade. Isso é uma crença limitante, é uma crença que está te limitando. E muita gente deixa de ingressar nessa área, né, por acreditar, né, que precisa ter conhecimento aprofundado de contabilidade, por exemplo. Tá? Isso não é verdade. Tem muitos contadores que acham que precisa voltar 10 anos atrás, né? Fazer uma graduação de novo, porque se formou há 10 anos, nunca atuou, nunca mais estudou contabilidade e acabam perdendo a oportunidade. Tá? Quer se tornar um perito judicial financeiro? Aprende matemática financeira dentro do contexto dos produtos bancários, principalmente, né? E aprende a navegar, digamos assim, dentro do ambiente jurídico, tá? Isso aí é o que vai te dar capacitação para você atuar como perito judicial financeiro, tá? Então, para ser perito financeiro, precisa saber contabilidade? Não, tá? Quando na vida eu vou usar contabilidade em uma perícia financeira? Nunca.
Nunca, nunca. Porque se você está discutindo um processo envolvendo cheque especial, é o extrato bancário, o contrato de adesão que assinou na abertura da conta corrente. Se é uma perícia que está se discutindo cartão de crédito, qual é o documento que você vai analisar? As faturas do cartão de crédito e o contrato que você assinou adquirindo o cartão de crédito. Precisa de livro razão? Não. Precisa ver algum balanço, balancete? Também não. Ainda que fosse necessário analisar balanço, isso não é feito apenas por contador. O contador elabora o balanço, mas analisar o balanço, o administrador também faz isso. Porque, aliás, o balanço que é elaborado é para ser, digamos assim, utilizado pelo gestor da empresa, pelos investidores da empresa, pelos credores da empresa, que não são contadores, são administradores, são economistas, têm outra formação, mas por algum acaso sabe extrair essas informações para as suas tomadas de decisão, né? Então, o administrador, se estiver ali fazendo uma perícia que não seja contábil, mas que precisa analisar, extrair dados de um balanço, por exemplo, não tem problema nenhum. Analisar balanço não torna a perícia contábil. Não torna a perícia contábil. O que torna a perícia contábil é, por exemplo, saber se o balanço foi feito corretamente. Aí, ok? Aí tudo bem, tá? Então, só para te deixar atento aí, né, com relação a essas crenças limitantes, tá? Perícia financeira, matemática financeira. E como 80, 90% das perícias financeiras envolvem bancos, então o assunto que você precisa aprender é matemática financeira aplicada aos produtos bancários.